descoberto, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência. Teme ser descoberto. Sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele, assim como do medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se não o enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência sobre o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Surge uma nova dimensão da consciência. Chama isso presença. Tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Chegamos em uma das aulas mais desafiadoras e também uma das aulas mais potentes. E o grande desafio para mim aqui desse lado é uma aula em que seja sentida e observada e não muito cognizada. Porque o medo e as resistências habitam um campo do invisível, do sentir, um campo da inconsciência, das sombras. Não é um campo que a nossa mente acessa tão facilmente. Mas vamos dar um pouco de alimento para essa mente. Ver se a partir disso a gente passa a compreender um pouco melhor os mecanismos que a gente mesmo vai se colocando sem perceber. E como esses mecanismos de fuga e inconsciência nos levam no caminho contrário ao caminho que a gente está querendo ir. Vocês chegaram aqui, vocês já sabem que a velha vida já não satisfaz mais. Vocês já estão dando um passo em direção a algo diferente, né? Tendo dito sim para estar aqui nessa rota, construindo essa rota da própria vida. Vocês já estão em contato com essa sensação de desconforto, de vazio, de um sem sentido. Já tem muitos indícios de que a vida velha já não cabe mais aqui e agora. Mas da mesma forma que existe a mãe vida, existe a mãe morte. Para tudo que nasce, algo morre. Muitas vezes a gente quer fazer algo nascer, mas não quer pagar o preço de morrer. Não quer pagar o preço de deixar para trás aquilo que não cabe nessa vida que está vindo. Só que isso tudo é inconsciente, a gente nem percebe. Esses movimentos contrários, esses nãos internos que a gente está dizendo. Muitas vezes é inconsciente. E se manifesta como? Se manifesta na procrastinação, se manifesta na mudança de ideia, cada hora quer uma coisa. Se manifesta na projeção nos outros e que os outros vão achar, pensar, dizer.
se manifesta no ceticismo em relação ao que você mesmo quer. Se você está sendo ingênuo, sonhando demais. Se manifesta de muitas formas. E a gente nem percebe que tudo isso é um mecanismo de um não que a gente está dizendo. Para tudo que a gente diz sim, existe um não por trás. A proposta aqui é ter consciência desses nãos que você está dizendo. É trazer luz para aquilo que você nem percebe que está acontecendo por trás da história que você está se contando do porquê você ainda não vive o que você quer. É tempo. Muitas vezes a gente fala, né? É o tempo da vida. Demora. Tem que ter paciência. Realmente, em parte sim. Mas você está fazendo tudo o que te cabe. Ou não. Você se esconde e não faz o que cabe a você por trás da história de que é o tempo da vida que demora mesmo. Então é um processo de desmascarando aquilo que está um pouco mascarado, que a gente não tem consciência. Quando a gente está falando da mãe vida e da mãe morte, que para todo sim tem um não, para tudo que nasce algo tem que ir, que são facetas da mesma coisa, o que nasce, uma linha tênue, o que nasce e o que morre. E é o ciclo natural da vida, não dá para lutar contra, não dá para lutar contra. Eu acho que um exemplo prático disso, para quem já teve filhos, é muito gritante isso. Quando nasce um bebê, muita coisa morre. Muitos aspectos do nosso eu. Uma forma de viver mais individualista, né, só por si. As suas identificações com quem você era antes de ser mãe ou pai. Eu acho que realmente o portal da vida de um bebê chegar é uma das maiores rupturas e deixa muito claro que quando algo vem à vida, muita coisa morre. Se você é mãe ou pai, presta atenção que você já experienciou isso. Se você ainda não é mãe ou pai, tenho certeza que muitos exemplos da sua vida de coisas que chegaram e que nasceram, muita coisa teve que ficar para trás. Não dá para lutar contra. Não dá. Mas ao mesmo tempo é muito importante perceber que a resistência ao que vai morrer é muito natural também. Dentro da filosofia do yoga tem um estudo, eu gosto muito dele, sempre me guia bastante, que fala sobre os 5 tipos de sofrimento humano, 5 kleshas, sendo que o primeiro deles é a própria ignorância. Acho que a gente já falou disso em uma das primeiras aulas. O esquecimento de quem somos, a ignorância da nossa própria consciência. Em segundo, é o ego, porque uma vez que a gente esquece que somos o todo, que a nossa consciência é uma consciência unificada, a gente se identifica com os objetos, com as coisas que estão fora. A gente cria uma imagem de nós mesmos, um senso de individuação, o ego. E esse ego, ele tem 2 mecanismos, ou ele busca o prazer, ou ele foge da dor. E assim a gente cria o apego e a aversão. A gente se apega a tudo que é bom e foge, tem aversão a tudo que traria dor e sofrimento. E assim a gente vive de forma polarizada, dual, ou buscando prazer ou fugindo da dor. Porque a gente se identifica com os objetos, com tudo que a gente vê fora. E por fim, o que leva a isso tudo é o medo da morte.
A gente busca o prazer e foge da dor porque a gente está com medo de morrer. Morrer para aquilo que a gente acha que a gente é. Para o mundo dos sentidos, que a gente está tão, ancorado nos nossos sentidos, que a gente fica apegado neles e acha que somos aquilo que tocamos, sentimos, vemos, ouvimos. Então é natural o medo da morte. Está dentro de todos nós. Então aceitar que esse movimento contra-fluxo não é um movimento contra-fluxo. É um movimento natural desse esquema humano em que estamos encarnados. Então isso muda porque você entende e tem consciência de que vai chegar a resistência. Vai chegar. Os nãos, o movimento contrário àquilo que você quer nascer vai chegar. Não dá para fugir. O convite é você aprender a lidar com a resistência que chega, para que ela não pare o seu caminhar. É sobre isso. Porque reconhecemos que temos um ego, que somos apegados ao prazer, aversos à dor, e temos medo de deixar ir. Reconhecemos a nossa humanidade. E reconhecendo a nossa humanidade nesse local humilde, que é possível ir trazendo luz para esses locais mais sombrios, esses locais ignorantes. Nesse processo de ir trazendo luz para os locais mais sombrios, uma chave que muda completamente são as perguntas. O que está por trás daquilo que eu consigo ver? Porque isso vai clareando, vai trazendo consciência essas perguntas. Você pergunta qual é a verdade sobre isso? E aí você escuta a resposta. E aí você pergunta, mas qual é a verdade sobre isso? Vem a resposta, você pergunta de novo, qual é a verdade sobre isso? E vai indo até você chegar na verdade. Ah, então a verdade é que eu tô com medo. Tô com medo de não ter muito tempo com os meus filhos. Porque eu decidi abraçar um outro projeto. Tô com medo de não ser uma mãe suficiente para eles, porque eu tô me projetando para fora da família. Tô com medo de falhar. O que os outros vão pensar se não der certo? E assim, nessas perguntas do que é verdade, sobre as histórias que a gente vai se contando, vai se revelando aquilo que a gente tem medo. E até quando você descobrir o que é que você tem medo, você pergunta, mas qual é a verdade? Porque se eu tenho consciência sobre os meus passos e as minhas ações, eu não vou deixar de ser uma mãe suficiente dentro de casa. Eu vou achar um caminho para equilibrar as coisas, porque eu também preciso ser suficiente para mim mesma. Essa é a verdade. Então, se pergunta qual é a verdade por trás das histórias que você se conta. E quando você achar a história e o medo por trás, se pergunta qual é a verdade, se aquele medo é verdade. O medo é real, ele é real. Reconheça que ele está dentro de você e que ele é real, ele é válido.
mas que esse medo não te pare. Porque a verdade mesmo por trás do medo é que não vai acontecer aquilo que ele está falando. Não se você estiver consciente. E se acontecer, tipo, se eu falhar, será que eu tô falhando mesmo? Ou será que eu tô ganhando por ter tentado? Entende? É tudo uma questão de mindset. De perceber que não tem certo e errado. Acho que mesmo quando eu falhar, que é o sofrimento, é a minha dor, eu vou estar ganhando. Porque eu vou estar ganhando aprendizado. Vou estar ganhando satisfação em ter tentado e ter seguido a minha verdade. E por trás de toda perda tem um ganho, e por trás de todo ganho tem uma perda. Agora, o ângulo que a gente olha isso muda tudo. Um dos exercícios, propostos depois dessa aula é justamente a análise de ganhos e perdas. Porque se a gente fala que a gente se apega àquilo que a gente tem prazer e quer fugir daquilo que traria dor, isso é um mecanismo inconsciente. Quando a gente fala em dizer sim aos nossos sonhos, dizer sim a um grande projeto, a uma grande mudança, dizer sim a um chamado, a gente vai estar ganhando coisas ao dizer esse sim. Mas o que é que a gente vai estar perdendo ao dizer sim? Da mesma forma que se a gente diz não sem perceber, a gente vai estar ganhando. Porque vai ter alguma coisa dando prazer naquilo que a gente está ganhando, dizendo não. Por exemplo, nesse meu exemplo, de eu estar me dedicando a um projeto para fora da minha família, que me pede dedicação e tempo também. Isso naturalmente tira um pouco do meu tempo com os meus filhos e com a família. Então, se eu digo não para esse chamado, eu estou ganhando o meu prazer de continuar tendo muito tempo, dedicação exclusiva com meus filhos e minha família. Mas ao mesmo tempo, eu estou perdendo porque eu não estou seguindo aquilo que está sendo verdadeiro para mim, que é uma necessidade de transbordar para além. Então percebe como é trazer consciência para esse movimento inconsciente do que faz a gente ir, do que faz a gente ficar. E toda vez que eu digo não, eu também estou perdendo coisas. Então, se eu disser não, eu estou perdendo a oportunidade de me transbordar. Que é um super ganho, se eu disser sim. Então, aí percebendo esse balanceamento entre o dizer não e dizer sim, e as perdas e os ganhos, e o prazer e a dor. É só uma compreensão desse movimento inconsciente, porque é o que eu falei, naturalmente a gente vai se apegando às histórias. As histórias de ganhar, de perder, eu não vou mudar de trabalho porque eu vou perder segurança financeira. Realmente, talvez você perca por um tempo. Ou não, você pode criar uma estratégia de como não perder a segurança financeira por um tempo. Enfim, é ir entendendo essas histórias que faz com que a gente consiga criar caminhos viáveis. Quando eu falo de caminho viável, não é só plano de ação, que todo mundo acha. O caminho viável é também o caminho dentro. Como a gente consegue criar um caminho viável que seja coerente com as histórias que se apresentam dentro de nós. E honrar tudo que é verdadeiro, porque o medo também é verdadeiro. E isso também tem que ser trazido para dentro da jogada toda. Porque se a gente não lida, ele vai entrar no caminho e a gente vai parar. Então, olhar para a resistência antes que ela te pare, ou enquanto ela está te parando, é a chave para você conseguir lidar com ela e seguir caminhando, mesmo que tenha resistência.
É um exercício, né? De se abrir para poder sentir, se abrir para poder reconhecer e se abrir para poder também se distanciar. No sentido de que, é um medo, tô percebendo que é um medo, eu não vou me parar por ele, não vou desistir por ele. Mas ele é real, ele tá ali, tô observando, me relacionando, sentindo. E por isso que aqui, esse ponto, é um dos poucos pontos da rota em que você não vai ser convidado a fazer nada. Fazer em ação prática, eu sempre estou provocando, né? O que você pode fazer? Vai lá, implementa, encaminha. Agora não. Agora você vai só mapear, observar, identificar essas vozes e saber que elas estão com você. A gente não vai fazer nada. Ainda não. Porque o que cabe nesse momento é sentir. E ganhar consciência e criar relação com aquilo que você está tentando fugir. Que não é gostosinho, lembra? Estamos fugindo da dor. Não é gostosinho olhar de frente para aquilo que te assombra. E nesse processo de mapear esse local de inconsciência dentro de você, tem como a gente entender o que é que está fechado, né? Porque tem 3 grandes vozes, né, do medo, que é a voz do cinismo, a voz do julgamento e a voz do medo. A primeira voz, a voz do julgamento, ela mostra que estamos numa mente fechada, presos a críticas, julgamento dos outros, ideias, né, o controle e apego às suas próprias ideias, sua própria opinião, as comparações aos outros. A voz do cinismo mostra um coração fechado, a falta de capacidade de sentir, de ser empático, de se abrir emocionalmente, querendo fugir de uma frustração, com medo de se apegar, com uma desconfiança em relação a si e aos outros. É um fechamento do sentir. Se manifesta muito com medo de se frustrar. E a última voz, a voz do medo, paralisa a ação. Mostra uma vontade fechada, uma vontade bloqueada. É paralisante. Muito apego ao conhecido. E se não der certo, se eu falhar, se eu não conseguir, se eu não der conta, paralisa completamente o fazer. Os 3 estão muito juntos, porque é um sistema que a gente tem que abrir esses 3 canais, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir a nossa vontade. É só assim que a gente atravessa. Mas também ganhar consciência de onde está mais fechado. E onde você está se paralisando. Você está se paralisando no que os outros vão pensar? Se você está paralisando na sua relação de entrega emocional com aquilo que você está criando e o caminho que você está trilhando, ou se você está se paralisando no fazer, na ação, mão na massa, vontade de fazer acontecer. Resumos, só resumos. Então vamos mapear e trazer consciência para isso. É uma das formas, uma das ferramentas para ganhar consciência. E que, claro, a gente vai trazer a nossa mente
para mapear, mas como eu falei, aqui a ideia principal é você entrar em contato com esse campo. Entrar em contato com o campo e perceber as frases e vozes que cada um desses fechamentos trazem. Porque para cada um é único essas falas mais recorrentes dessas histórias internas. Se você consegue ter esse mapeamento, quando você ouvir essa frase ou essa história, você já vai saber que aquela voz entrou em ação. E é só isso, você vai saber. E por fim, isso tudo que eu trouxe até agora vai servir de uma coisa: você decidir se você quer pagar o preço ou não. Ponto. Pelo menos agora você tem consciência de qual é o preço de ir e qual é o preço de ficar. Qual é o preço de deixar nascer e qual é o preço de morrer, de deixar morrer. E aí você decide, tá nas suas mãos. Se tem uma coisa que ninguém pode nos tirar, é nosso poder de escolha. Ganhar consciência das nossas resistências é ganhar poder de escolha. Porque senão a nossa mente, as nossas histórias e essas 3 vozes vão escolher sobre nós, sem a gente nem perceber. E não é o que a gente quer. A gente quer escolher conscientemente o caminho que a gente vai trilhar. Se a gente decidir conscientemente ir pelo caminho eu não consigo porque eu tô com muito medo, tudo bem, honra isso. Honra essa escolha de que você não tá pronto ainda porque está com muito medo. Mas que seja consciente e não você entrando numa fuga inconsciente e nem percebendo que você tá escolhendo ir por esse caminho. Então aqui a ideia é você escolher. Não, então eu vou escolher atravessar isso tudo. Não, eu vou escolher ficar mais um pouco nesse local que eu estou. E eu sei o que isso vai me custar. Assim como eu sei o que vai me custar se eu decidir ir. Não está no nosso controle no fim. Mas a gente consegue ter um pouco mais de consciência para conseguir decidir se vamos pagar o preço ou não. E a gente nesse processo tem que crescer. A gente não é mais criança de achar que as coisas não têm preço. Porque tem. É lei de ação e reação, vida e morte. Tem preço. Mas eu sempre falo, escolha pagar o preço com prazer. Pague com prazer esse preço. Então, toda vez que você estiver perdendo alguma coisa, você fala, estou perdendo com prazer. Estou deixando morrer com prazer. Com medo e prazer. Pode ser com medo e prazer. Mas pelo menos você está escolhendo. Então, cresça. Olhe para o que você está ganhando e para o que você está perdendo. Traga consciência para essas histórias, para as vozes que estão aí na sua cabeça falando as coisas para você. E aí você decide. E é o nosso próximo passo, é decidir. Sabe? Decidir com a mente, com o coração e com a vontade. E decida tendo a consciência do preço que você vai pagar. Seguimos.